A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e queridas irmãs. Graças a Deus por estarmos mais aqui, né, irmãos? Mais uma lição. E eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem me dado de poder compartilhar da sua palavra, compartilhar da lição da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos nesse terceiro trimestre de 2025 com um tema, irmãos, maravilhoso. Eu só vejo o cuidado de Deus para com a vida da sua igreja. Glória a Jesus. O nosso tema é a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, né? A igreja em Jerusalém, igreja fundada por Jesus, a primeira igreja local, glória a Deus, e é sobre ela que nós estamos estudando e aprendendo, e da lição de número 1 até a lição de número 6, nós estamos aprendendo as características da igreja em Jerusalém. Então, nós vimos na primeira lição que a igreja em Jerusalém, ela nasceu no Pentecostes. Na segunda lição, nós vimos que ela é um modelo a ser seguido. Na terceira lição, nós vimos que é uma igreja fiel à pregação da palavra. Na quarta lição, nós vimos que ela é cheia do Espírito Santo, né? E na quinta lição, nós vimos que é uma igreja cheia de amor. E hoje, na lição de número 6, nós estamos vendo essa última característica da igreja em Jerusalém, que vai dizer que ela é uma igreja não conivente com a mentira. Olha que coisa maravilhosa, né, irmão? Jesus chama os 12 discípulos, que vêm a ser os apóstolos, e eles começam a pregar a palavra. Foi um ensinamento de 3 anos e 6 meses, e durante esse ensinamento, Jesus vai preparando eles para que eles, irmãos, deem continuidade a esta grande obra que Jesus iniciou. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela é formada pelos discípulos, que são os apóstolos, e ela é formada pelos seus seguidores. Glória a Jesus. E os seguidores de Jesus, irmãos, os discípulos de Jesus, são pessoas que têm compromisso com a verdade. A igreja de Jesus Cristo, ela tem compromisso com a verdade. Vamos ver isso em 1 Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 15, que vai dizer: mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha o que é que Paulo está dizendo a Timóteo. Você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e ela é coluna e fundamento da verdade. Olha só, irmãos, isso aqui, irmãos, fala da missão da igreja, que é a missão de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo com uma missão. E quando ele sobe aos céus, tendo preparado os apóstolos e tendo preparado os discípulos, Jesus deixa essa missão com a igreja. E Paulo aqui vai dizer que a igreja, ela é a coluna e o fundamento da verdade, né? Algumas versões diz firmeza da verdade. O que é que uma coluna faz? Ela sustenta. A coluna de toda e qualquer construção, ela vai sustentar todo o prédio. E ela vai dar a esse prédio firmeza. Então, a igreja, irmãos, ela é a coluna da verdade. Então, a verdade está de posse da igreja. Então, a igreja que é coluna e verdade, que nós somos nós, né? Que nós somos o corpo de Cristo no coletivo. Nós temos essa responsabilidade no individual. Então, nós temos um compromisso com a verdade de Deus que Jesus veio trazer ao mundo. E a lição, irmãos, vai dizer uma igreja não conivente. E o que é ser conivente, irmãos? Quando nós vamos estudar isso no dicionário, conivente é que ou quem, sabendo de algo negativo a ser praticado por outro, não faz nada para impedi-lo. Quem é cúmplice, quem se coloia, quem concorda e quem permite algo prejudicial para ser praticado, né?
Alguém que pode impedi-lo, mas não faz. Então, a igreja, irmãos, não pode fechar os olhos, não pode permitir e nem concordar e nem ser omissa em relação à mentira, né? Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo é a coluna e a firmeza da verdade. E isso, irmãos, eles aprenderam com Jesus. Vamos ler lá no Evangelho de João, no capítulo 14 e o versículo 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, irmãos, aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, faz parte das instruções que Jesus deu aos discípulos. 2 dias antes da Páscoa, da última Páscoa que Jesus participou, porque nela ele foi preso, ele foi crucificado, morto e ressuscitou no terceiro dia. Então, 2 dias antes dessa Páscoa, Jesus Cristo chama seus discípulos e eles comemoram a Páscoa 2 dias antes. E é nessa comemoração desses 2 dias que o Senhor Jesus, ele dá o último sermão das instruções aos discípulos. Irmãos, foi uma aula de 2 dias exclusivamente para os discípulos. Não tinha, irmãos, ninguém de fora. Só estava Jesus e os discípulos. Aonde você vê essas instruções? Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, você encontra essas instruções que Jesus deu aos discípulos, só a eles. Não tinha ninguém de fora. Era Jesus preparando eles, porque logo mais, 2 dias depois, ele iria ser preso e de lá ele iria ser morto, ressuscitado e depois ele subiria aos céus e deixando a responsabilidade dessa missão com a igreja que nos traz essa responsabilidade até o dia de hoje. Então Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus, irmãos, ele é a verdade. E quando nós pregamos a palavra e nós ensinamos a palavra e nós ensinamos o caminho de Jesus, nós estamos ensinando o caminho da verdade. Aí Jesus disse: eu sou a verdade. Onde é que você vai encontrar isso? São as palavras, irmãos, de Jesus. Os ensinamentos de Jesus. A vida de Jesus que está escrita nos 4 evangelhos. Lá está a verdade ensinada por ele. E agora é a nossa responsabilidade passar esta verdade para frente. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade, é responsabilidade da igreja. Está nos nossos ombros contar a história de Jesus, contar a vida de Jesus. E não só contá-la, mas vivê-la junto com ele. Porque, irmãos, cada crente que entregou a sua vida para Cristo, ele está nessa terra com o intuito, caminhando para chegar ao céu. Esse deve ser o intuito. Espero que seja o seu. É o meu, né? Porque alguém aceita Jesus achando que vai, sei lá, com outras intenções. Mas a nossa intenção tem que ser receber perdão de pecado e morar no céu. Então, para chegarmos ao céu, nós temos que andar no caminho da verdade. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 12, versículo 21, olha o que Pedro vai dizer à igreja. Diz assim a palavra: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Olha, irmãos, que coisa linda. A missão da igreja é seguir os passos de Jesus. Para tu seguir os passos de Jesus, para eu seguir esses passos de Jesus, nós temos que estar em leitura da palavra. Porque lá nos 4 evangelhos nós vamos encontrar a vida de Jesus, o comportamento de Jesus, os pensamentos de Jesus, os passos de Jesus. Então, quem segue a Jesus, irmãos, ele assume uma responsabilidade, porque Cristo, ele deu uma responsabilidade à sua igreja. E essa responsabilidade, irmãos, fala de eu levar a minha cruz, fala de eu obedecer às ordens dadas por Jesus, fala em nós andarmos nessa verdade que é Jesus. E Jesus, irmãos, deu essa ordem. Nós devemos seguir os passos de Jesus. Então, ser discípulo de Jesus, irmãos, é andar na verdade.
é ter compromisso com a verdade. A verdade no pensar, a verdade no falar, a verdade no agir, a verdade, olhando sempre para a palavra, olhando sempre para o comportamento de Jesus, né? E pensar em cada ação nossa, a gente dizer assim, o que Jesus faria, né? Nesse momento de responder alguma coisa, nesse momento de fazer alguma coisa, nesse momento de repreender alguma coisa, o que Jesus faria? Então é essa verdade, irmãos, que nós temos que carregar dentro em nosso coração. Vamos ler também João, no capítulo 8, o versículo 31, que diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu li o 32 também. Olha o que é que Jesus está dizendo. E conhecereis a verdade. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa de Jesus nas nossas vidas. Jesus, ele é a verdade. E nós devemos conhecer a palavra, que esta palavra é a verdade. Nós devemos andar por esta palavra, permanecer nela e nós seremos libertos. A lição, irmãos, está pontuando a mentira, mas há muitas áreas na vida dos que cristãos dizem ser, que precisam ser libertos. E essa, irmão, essa libertação falada e prometida por Cristo, ela está vinculada à comunhão da palavra. Olha o que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 17, o versículo 17. E disse Jesus, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui é a oração sacerdotal, foi a última oração que Jesus fez, né? Depois que termina essa oração, que termina, ele dá as instruções aos discípulos, só a eles. Quando termina essa instrução, ele ora, e essa foi a última oração, e depois, em seguida, logo Jesus é preso. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor disse, santifica-os na verdade. Aí ele aponta a verdade. A tua palavra é a verdade. Olha, irmãos, a necessidade que o crente tem de todos os dias ler a palavra. Como é que você está, meu querido, na comunhão com a palavra de Deus? Você tem gastado o seu tempo com esta palavra, em meditá-la, em lê-la, em querer andar por ela, em pedir a Deus a sua misericórdia para que você consiga andar e viver por ela? Glória a Deus. E Jesus, irmãos, quando o crente ele tem essa comunhão com a palavra, Jesus vai libertando esse crente de tudo quanto ele necessita e precisa. Vamos ler também no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 1, que diz: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbo aqui, irmãos, quando nós estudamos, é palavra. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E Jesus é a palavra. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Então, todos esses textos, irmãos, vai casando em comunhão um com o outro para nos mostrar que a nossa responsabilidade dentro da evangelização, dentro de ganhar as pessoas para Jesus que estão no mundo, é trazê-las para esta verdade e nós mesmos vivermos esta verdade. Então, irmãos, eu e você precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, das escrituras, e os discípulos de Jesus também precisam praticar esta verdade. Vamos ver isso, Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 21. Olha o que Jesus fala aqui. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmãos, quem pratica esta palavra e quem vive na verdade, ele vive na luz. Quem vive na luz, irmãos, não tem o que esconder. Quem vive na luz, a sua vida é um livro aberto. Quem vive na luz, irmãos, ele está manifestando as suas obras sem problema nenhum, porque são obras feitas em Deus. Então, o compromisso, irmãos, do servo de Jesus Cristo é andar nessa verdade que é o Senhor. A igreja, irmãos, é quem sustenta essa verdade da palavra nesse mundo.
É a igreja quem anuncia a verdade da palavra neste mundo. E é a igreja que mantém a verdade neste mundo, porque a igreja de Jesus Cristo, ela é a coluna e a firmeza da fé. Então, é a igreja que sustenta a verdade de Deus neste mundo. É a igreja que se contrapõe ao mundo que ele é maligno e mau. Essa é a nossa missão. E nós fazemos isso através da evangelização. Lição de número 6, né? Uma igreja não conivente com a mentira. Leitura bíblica em classe. Atos, no capítulo 5, do 1 a 11, que diz: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o rosto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Que coisa, né, irmãos? Função da igreja: ser coluna e firmeza da verdade. Verdade que é a palavra de Deus. Verdade que é o próprio Jesus. Glória a Deus. Vamos ler os tópicos. Primeiro tópico: o diabo, o pai da mentira. Primeiro subtópico: é da natureza satânica mentir. Segundo subtópico: a mentira como um ardil maligno. Terceiro subtópico: não superestime o inimigo. Segundo tópico: o cristão e a mentira. Primeiro subtópico: mentir é uma escolha. Segundo subtópico: atraídos pela mentira. Terceiro subtópico: mentir tem consequências. Terceiro tópico: a igreja que repele a mentira. Primeiro subtópico: uma igreja temente. Segundo subtópico: uma igreja forte, né? Então, irmãos, quando eu digo que a igreja, ela sustenta a verdade nesse mundo e ela mantém também esta verdade neste mundo, por quê, irmãos? Porque esse mundo que nós vivemos, ele é um mundo de mentira, ele é um mundo de ilusão. E por que ele é um mundo de ilusão? Porque ele jaz no maligno. Olhe que aqui no primeiro tópico, os irmãos sabem que eu não leio a lição, mas eu pontuo algumas coisas que eu acho importante na lição. Por exemplo, aqui está dizendo, nesse primeiro subtópico: Satanás induziu Ananias a mentir. Satanás está por trás de toda mentira e engano. O diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. Ó, irmãos, eu fico tão feliz com a lição dessa, porque é Deus tratando com a sua igreja. Porque é bem verdade que nós encontramos muitos que se dizem ser cristãos mentindo, e muitas vezes, irmãos, mentindo com coisa pouca, com coisa besteira. Eu já vi crente mentir, irmãos, porque não queria estar num lugar, aí mente, justifica mentindo e ainda coloca o nome de outras pessoas para justificar a sua mentira.
Coisas desnecessárias, irmãos, coisa pouca que não interessa. Você mentir por causa de besteira, né? Então a gente tem que ter cuidado. Uma lição como essa é uma lição que bate forte, é uma lição forte para a vida do cristão, porque é uma lição que é direcionada para nós. O único versículo da Bíblia, irmãos, que ele é direcionado para o pecador lá fora é o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Todo o restante da palavra de Deus é para nós. Deus falou no Antigo Testamento, corrigindo o povo de Israel, seu povo. No Novo Testamento, nós vemos Deus nos corrigindo. Igreja. Então, toda a palavra de Deus é direcionada para o seu povo. Para o povo de Israel no Antigo Testamento, para a igreja no Novo Testamento. É para nós. E a lição, quando traz uma coisa dessa, a gente vê sim, irmãos, crentes mentirosos e mentem por besteiras, por coisas vãs, que não valem nem a pena. Glória a Deus, que não vale nem a pena. Mas a Bíblia, irmãos, ela vai dizer que esse mundo jaz no maligno. É um texto muito conhecido, mas é importante que a gente leia ela nesta lição, né? Primeira Epístola de João 5,19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha o que é que João está dizendo aqui na primeira epístola. Ele está dizendo, irmãos, nós sabemos que somos de Deus, mas esse mundo, ele jaz no maligno. E nós, irmãos, moramos nesse mundo. Esse mundo cheio de ilusão, esse mundo que ele jaz no maligno, cheio de mentira. E quando eu digo mundo, irmãos, eu não estou falando da natureza de Deus, não. Não estou falando das árvores, nem dos rios, não. Todas essas belezas naturais que o Senhor deixou aqui, ele fez para a gente usufruir dela, usufrua do mundo natureza. Quando nós falamos do mundo dentro de um texto como esse, nós estamos falando de um sistema que envolve as pessoas. E envolve as pessoas que são cristãs. E nós devemos ter cuidado, irmãos. Ter cuidado com a nossa vida, com a nossa alma, com a nossa salvação, porque a única pessoa que pode cuidar da minha salvação sou eu. A única pessoa que pode cuidar da sua salvação é você. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 44, que diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha, irmãos, a mentira é filha do diabo. E aqui Jesus deixa claro que no diabo, irmãos, em Satanás, o inimigo da nossa alma, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, nele não há verdade. E a Bíblia vai dizer, que nós já lemos, que este mundo jaz no maligno. É um mundo cheio de ilusão, irmãos. O diabo, ele vive na mentira e ele está nesse mundo, dentro desse sistema, atraindo pessoas com mentiras, né? E a igreja, para contrapor isso, né? Porque a única que pode contrapor isso é a igreja que vive na verdade. Por quê? Porque ela está em comunhão com Deus, está em comunhão uns com os outros, está em comunhão com Jesus. O Espírito Santo habita dentro de nós. E nós carregamos esta verdade de Deus. A igreja, irmãos, e nós temos que ter esse cuidado com a nossa vida. Eu estou maravilhada, irmãos, com essa lição. Vamos ler a primeira epístola de João, no capítulo 3, do 7 ao 10. Que diz assim: filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Não deixe ninguém lhe enganar. E nem deixe a sua própria mente lhe enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, assim como Jesus é justo. Então, quando eu e você temos a prática da justiça, nós estamos sendo justos como Jesus é justo. O 8 vai dizer: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Olha, irmãos, que coisa séria. Irmãos, a prática do pecado é algo diabólico. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Olha que coisa séria, irmãos. E a mentira é pecado, né? A mentira, ela é pecado. Então, se você tem o hábito de mentir, a sua vida está emaranhada na mentira por muitas coisas e muitas vezes você está nessa vida do pecado que procede do diabo. Vamos continuar o texto. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Olha, irmão, que coisa linda. Jesus veio ao mundo, irmãos, para destruir as obras do diabo, para tirar as pessoas do mundo das trevas e do mundo da mentira. E ele está contando com quem? Com a igreja, que ele deixou a igreja como coluna e firmeza da fé e firmeza da verdade, e a verdade de Deus está em nós para ser pregada e nós irmos lá, irmãos, e retirar alguém das mãos do diabo. Olha, irmãos, que coisa séria. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A primeira obra que Jesus destruiu do diabo, irmãos, é que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e nós cremos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e nós o aceitamos, né, que na verdade é Jesus quem nos aceita, a gente crê no sacrifício de Jesus e ele nos aceita, ele nos recebe. Então, a partir desse momento, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e aí o pecado já não tem poder sobre a vida, sobre a minha vida e sobre a vida de todo aquele que aceitou a Cristo como Salvador. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que o crente mente porque quer, adultera porque quer, prostitui porque quer, rouba porque quer, porque a sua vida, o pecado não tem mais poder sobre ela, porque você entregou ela para Jesus. O Espírito Santo passou a habitar na sua vida. Então eu quero lhe dizer através dessa lição que você tem tudo para crescer em Deus. Por quê, querido? Porque o Espírito Santo habita em você. Aí ele vai dizer, 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ou seja, o crente verdadeiro, genuíno, ele não tem uma vida de pecado. Se você é crente e tem uma vida de pecado, você está tendo atitudes e procedências do diabo e não de Deus. Não se engane. Isto é palavra de Deus, irmãos. Isso não é a minha palavra, isso não é a palavra do pastor que escreveu a lição, é a palavra de Deus que está tratando com os crentes mentirosos na lição de número 6. Aí o versículo 10 vai dizer: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha a diferença dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Os filhos de Deus não têm uma vida de pecado. Os filhos do diabo têm uma vida de pecado, né? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Olha aí, ele está entrando aqui numa vida de pecado e não amar o irmão também ele é pecado, né, irmãos? No segundo subtópico, do primeiro tópico, né, que fala o diabo, pai da mentira, vai dizer aqui uma coisa bem interessante que eu marquei. Está na lição. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. Quer dizer, o diabo, ele tem capacidade de induzir qualquer pessoa a fazer a coisa errada. Irmãos, quando eu leio esse texto, a primeira coisa que eu pensei foi em Eva. Porque Eva, irmãos, foi enganada por Satanás através da serpente. A Bíblia vai dizer que uma serpente conversa com Eva, atrai ela através do diálogo e ali induz ela a pecar. E se o diabo enganou Eva, quanto mais eu e você. Por que eu digo isso, irmãos? Porque Eva estava em um estado perfeito. Olha só, irmãos, que coisa séria. Eva estava em um estado perfeito quando o diabo fala com ela
e convence ela a pecar. E se convenceu a Eva a pecar, ela em estado perfeito, quanto mais eu e você, que nós já nascemos e já herdamos essa natureza pecaminosa que herdamos de Adão e Eva. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado. Aqui também, nesse primeiro tópico, fala o diabo, ele é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos. Por quê, irmãos? Ele está dizendo isso aqui, que ele trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Porque, irmãos, é o seguinte, o diabo, ele já foi julgado, ele já foi sentenciado, mas a sentença dele não foi executada. A sentença do diabo vai ser executada lá no futuro. E até lá, ele quer levar com ele quantas pessoas ele puder, tanto das que estão no mundo como das que estão na igreja. Então, ele trabalha desses dois lados para tirar as pessoas da verdade, da presença de Deus, trazendo para a vida delas escuridão e mentira. Porque ele não quer ficar sozinho. A mentira, irmãos, é do maligno. Quando o maligno ele diz uma meia verdade, como ele disse a Eva, ele está dizendo uma mentira inteira. Porque ele disse uma meia verdade para Eva. E assim conquistou ela no estado perfeito. A história de Ananias e Safira, ela é registrada na Bíblia para mostrar a mim e a você o compromisso da igreja em Jerusalém, que foi a primeira igreja local, do compromisso dela com a verdade. Por quê, irmãos? Porque a igreja ela não pode ser conivente com a mentira. Ela não pode tolerar a mentira. Porque se ela tolera a mentira e se ela é conivente com a mentira, o que é que vai acontecer com a igreja? Ela vai perder credibilidade. Você imagine que quando a gente no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, né? A gente lidar com pessoas mentirosas e você sabe que aquela pessoa é corriqueira na mentira, né? Sempre tá mentindo, sempre tá mentindo. O dia que ela fala uma verdade, você não acredita, não é assim? O dia que a pessoa fala a verdade, você não acredita, porque você sabe que aquela pessoa ela é mentirosa. Então, o mentiroso, irmãos, ele perde credibilidade. Então, a igreja não pode ser mentirosa, porque se ela é mentirosa, ela perde a credibilidade, né? E isso não pode, irmãos, de forma nenhuma acontecer. Naqueles dias, movidos pelo amor de Deus, como nós vimos na lição passada, né? Uma igreja cheia de amor. Depois você vai lá e dá uma olhadinha na lição passada e você vai ver que eles foram movidos pelo amor de Deus para suprir, irmãos, as necessidades dos irmãos que não tinham o que comer e eles também não tinham o que vestir. Então alguém vai lá, o primeiro que foi lá, né, e fez isso foi Barnabé. Barnabé se levantou, pegou uma propriedade dele, vendeu e depositou aos pés dos discípulos. E devido a isto, que os irmãos imaginem que é algo que quando acontece, né, chama assim a atenção de todos. E não só chama a atenção, como incentiva outros a cooperarem também. A gente vê na nossa igreja. A nossa igreja é assim, se o pastor for colocar um projeto, e aquele projeto, ou um coordenador colocar o projeto, ele vai dizer assim, olha, irmãos, a gente gostaria de fazer isso, e esse projeto aqui, a gente quer fazer, vale tanto. Aí um diz assim, eu posso dar 10. Logo se levanta o segundo. Ele vai dizer, eu posso dar 20. Outro vai dizer, eu posso dar 50. Foi a mesma coisa que aconteceu naqueles dias na igreja em Jerusalém. Por quê? Porque quando Barnabé vende aquela propriedade e coloca aos pés dos discípulos, logo se levantou outra pessoa que podia também vender uma propriedade para ajudar aqueles irmãos carentes. Então, o que foi que aconteceu ali? Eles foram movidos pelo amor de Deus. Eles foram movidos em querer ajudar, em querer fazer alguma coisa pelo seu irmão. E isso é uma coisa, irmãos, que chama muito a atenção. Mas também quero abrir aqui um parêntese e dizer que você vá na lição de número 5 para ver esses detalhes maiores. Mas
Esse mover, né, esse movimento de vender as propriedades foi algo peculiar da igreja em Jerusalém. Porque quando você vai estudar a primeira igreja, que foi a igreja de Antioquia, e você vai ver a igreja de Corinto, e as outras igrejas que foram formadas a partir dali, nenhuma delas teve esse movimento, esse mover de vender propriedades para ajudar os irmãos. Depois você vai lá na lição de número 5 e você vai lá entender lá, porque lá eu vou trazendo mais detalhes, né? Porque a lição lá era sobre isso. Mas você vê que foi algo peculiar da igreja em Jerusalém. Mas eles foram, irmãos, movidos pelo Espírito Santo. E o que foi que Jesus disse a respeito da igreja? Ele disse que tudo que nós ligássemos aqui, o que a igreja ligasse na terra, seria ligada no céu. Então, quando os irmãos, movidos pelo amor de Deus, resolvem vender suas propriedades para doar aos pés dos discípulos, para que eles administrassem, para distribuir entre os irmãos que haviam necessidade, logo isso, como foi algo de comum acordo do coração, eles ligaram aqui na terra e foi ligado no céu. É por isso que quando Ananias e Safira vai falar com Pedro, o Espírito Santo, né, vai dizer: não mentistes a homens, mas mentistes a Deus. Por quê? Porque foi ligado na terra pela igreja, aquele compartilhamento para as necessidades dos irmãos. Vamos ler o tópico 2? O tópico 2, o título é O Cristão e a Mentira. Glória a Deus. E vai dizendo assim, ó, eu vou ler uma parte que está no segundo subtópico, que diz assim: não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagens com a negociação feita. Olha, irmãos, que coisa séria. O pastor colocou aqui na lição que não há como a gente saber o que passava na mente de Ananias e Safira, mas alguns historiadores, irmãos, que eles dizem, e isso que eles dizem é verdade, né, que essas doações, elas repercutiram na igreja, né, e foi uma repercussão grande. Então, Ananias, ele quis participar dessa grande doação, mas com a intenção no coração errada. A intenção dele não foi, ele não foi movido no coração pela intenção correta. Ele não fez, irmãos, de coração. Esses historiadores vão dizer que ele foi, na verdade, movido por inveja, que a inveja, ela produz muitos males, né? E a pessoa que ela é movida por inveja, como Ananias foi movido por inveja, ele não queria dar de coração. O que era que ele queria? Ele queria ser bem quisto, ele queria ser bem visto, ele queria, através daquilo que o nome dele tivesse em evidência, ele poderia ali pegar uma liderança. E quando, irmãos, ele guarda uma parte para si, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo algo só para aparecer. E, infelizmente, nos dias atuais, não falta pessoas que fazem as coisas na obra de Deus só para aparecer e só para ter projeção. Isso não é bom, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é especialista em olhar a intenção do coração. Por que é que muita gente não é abençoado, mesmo cooperando tanto? Mesmo ajudando tanto? Porque Deus está vendo a intenção do coração. Quando a intenção do coração é para Deus, é para o crescimento do evangelho, é para o nome do Senhor ser glorificado, aí, meu irmão, aquela pessoa, Deus vai abençoando ela em todas as áreas da sua vida. Mas quando a intenção do coração é só para ter projeção, só para aparecer, só para lhe galgar algum cargo, Deus dos altos céus está olhando as intenções do coração. E gente que tem esse tipo de intenção, irmãos, traz prejuízo para a igreja. Vamos ver isso. Terceira epístola de João, que é uma epístola que só tem um capítulo, né? Capítulo 1, do 9 ao 10.
que diz: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas, e não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Um irmão Diófretes, ele gostava de ter primazia, e o coração dele era como de Ananias. Não fazia a obra de Deus por amor e nem para o bem do evangelho. Fazia a obra de Deus para que ele estivesse em evidência. E o crente, irmãos, quando ele gosta de estar em primeiro lugar, é um problema, porque ninguém ao redor dele cresce. Olha que esse texto vai dizendo que ele nem recebia os conselhos dos apóstolos, falava mal da liderança, e ainda de falar mal da liderança, ele colocava para fora os irmãos da igreja. Quer dizer, ficava quem ele gostava e quem ele não gostava, ele botava para correr. O crente tem que ter cuidado com esse tipo de pessoa. Na verdade, não é nem nós, irmãos, que temos que ter cuidado. Na verdade, quem tem que ter cuidado é a liderança da casa de Deus, é os pastores, é os coordenadores, em observar, né? Quando alguém tiver querendo, né, se sobressair dos outros, querendo ser o centro das atenções, aí é para a gente ter cuidado, né? Para eles terem cuidado, já ir podando essa pessoa para ele não virar um Diófetres, né? Que não obedece à liderança e, além de não obedecer à liderança, ainda coloca os irmãos para fora. Isso existe, irmãos, nas nossas igrejas nos dias atuais? Existe sim. Existe o crente mentiroso que precisa se converter para não ir para o inferno, enquanto estiver na prática da mentira, está numa vida de pecado, e quem está na vida do pecado, de pecado, é do diabo, né? Então precisa deixar de ser isso, e precisa também largar esse pecado do egoísmo, né? De ser egocêntrico, de só querer que ele esteja bem, só querer que a família dele ou dela esteja bem, que os outros que se lixem. E tem gente que tem a capacidade até, irmãos, de estar mexendo com a vida familiar dos outros, querendo mostrar e pontuar coisas da visão dela e dele na vida da família dos outros e dos outros, para se sobressair. Oh, meu Deus, é uma perca de tempo, querido e querida. Sabe por quê? Porque se você galgar qualquer coisa na casa de Deus, fazendo assim, você não vai prosperar. Só prospera, irmãos, quem vem na autorização de Deus e da forma correta. Quem conhece os corações é o nosso Deus. Ele sabe direitinho. Então, Ananias e Safira, irmãos, eles concordaram em mentir. Os dois, o casal, concordou em mentir à igreja. Um casal, irmãos, na verdade, eles devem ser alinhados. Eu devo ser alinhada com meu marido deve ser alinhado comigo, e todo casal, eles devem ser alinhados. Porém, irmãos, se as atitudes, o comportamento e a vida do meu marido desagradar a Deus, nesse ponto, eu não posso ser alinhada com ele. Porque a salvação ela é individual. Eu estou caminhando para o céu, o homem está caminhando para o céu. De repente a mulher dele não quer, de repente o esposo dela não quer trilhar um outro caminho. Nisso aí você não pode ser alinhado com ele de forma nenhuma. Porque, irmãos, todo pecado tem as suas consequências. E aqui nós vimos, irmãos, a consequência do pecado deste casal. Que foi um casal que foi destruído por causa da mentira. Eles foram destruídos, irmãos, porque eles concordaram em mentir à igreja. Eles concordaram em enganar a igreja. Por que enganar? Porque ele ficou com uma parte. Por que mentir? Porque ele chegou lá e disse que o valor era X, mas na verdade o valor foi XX, que eu não posso dizer aqui qual é o valor, porque eu também não sei, né? Qual o valor que ele vendeu é herdade, eu sei que ele vendeu, e ele mentiu, enganou ficando com uma parte, e quando chegou lá mentiu, dizendo que tinha sido o valor tal. E eu quero pontuar, irmãos, nesta aula algo interessante. Ninguém foi obrigado a vender as suas propriedades.
Se você vai ler o texto e a história direitinho, o que é que você vai descobrir? Eles foram movidos pelo amor de Deus, movidos, irmãos, pela necessidade de querer ajudar os seus irmãos que precisavam. Não foi uma ordem de Deus, não foi uma ordem dos apóstolos. Foi algo que moveu o coração deles pelo amor. E eles querem ver o bem do seu irmão. Eles concordaram na terra, foi concordado no céu. Mas não houve, olha, foi Deus quem disse que era para vocês vender a propriedade. Olha, foi os apóstolos que disse que era para vocês vender as propriedades. Não, irmãos. Não houve nenhuma ordem. Ninguém foi obrigado a vender. Foi tudo espontâneo, movido pelo amor de Deus, né? Não foi ordem. Foi espontâneo e pelo amor de Deus. Ligado na terra, ligado no céu. Então, quando eles vieram e mentiram e enganaram, aí eles receberam o preço, a consequência desta mentira e deste engano. E que essa história, irmãos, fique bem patente nas nossas mentes e nos nossos corações. Porque aqui na lição diz uma palavra interessante: mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. O crente mentiroso é mau caráter, né? E vai dizer, antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Mais uma vez o pastor diz na lição, vigiemos, porque há consequência para o pecado. Na igreja, irmãos, não se pode enganar e não se pode mentir, porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade, a igreja é propriedade de Deus. Então, tenhamos que ter muito cuidado. E aqui, irmãos, no auxílio bíblico teológico, ainda do segundo tópico, ele diz assim, e a lição que tiramos é, evite que o pecado germine. O pecado começa com o pensamento, e é verdade. E nesta altura que se trava a batalha decisiva contra o pecado, devemos nos apegar firmemente à doutrina bíblica, de que o diabo ele pode ser resistido, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está até aqui na lição, né? No primeiro tópico, Efésios 4, 27. E é verdade, irmãos. Começa na mente, terreno fértil. Depois desce para o coração, do coração vai para a ação. Então, esse texto, ele diz algo que nos faz lembrar do nosso saudoso pastor Zeneco, que ele dizia, o passarinho pode até pousar na sua cabeça, mas ele só vai fazer ninho se você deixar. Não deixe o diabo fazer ninho na sua mente, para você permanecer na mentira. Uma lição dessa, irmãos, é uma lição forte, que bate forte em nós, né? Então, não deixe, em nome de Jesus. No terceiro tópico, a igreja que repele a mentira vem dizendo assim, ó, se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Estará, irmãos, sujeito ao julgamento divino. Quero dizer para os irmãos que o nosso Deus, ele é nosso Pai, mas nessa mesma medida, na mesma intensidade, ele também é nosso juiz. E ele vai julgar cada um pelas suas obras. Então, o Espírito Santo, irmãos, estava ali presente. E quando a igreja faz essa concordância, ligado no céu, é ligado na terra, aí Deus concorda com toda essa ação e essa doação e tão espontânea dos irmãos, né? E ele chega e vem mentir. Jesus vai, o Espírito Santo vai e revela a Pedro a mentira de Ananias e Safira. Torno a dizer, quem pratica a mentira está no domínio do diabo. Não podemos mentir e nem podemos apoiar as mentiras do que estão, irmãos, ao nosso redor, na nossa casa, no trabalho, na rua, na faculdade, na própria igreja. Você não pode apoiar mentira. Você não pode mentir. Então, muitas pessoas hoje, irmãos, têm uma vida enganosa, com mentira, escondendo pecados. E quem faz essas coisas, irmãos, estão com o diabo. Irmãos,
Não existe o meio termo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você é cheio de Deus, ou você é cheio do diabo. E não se engane com isso. Não fique achando que porque não existe mentiria nem mentirona, nem pecadinho nem pecadão. Aquele homem ou mulher que assassina, se morrer no seu ato do desejo por matar outro, né, no desejo do sangue do outro, ele vai para o inferno. O crente mentiroso também. Alguém que é usuário de droga e vive naquela vida, se não se arrepender e deixar aquilo ali, vai para o inferno. O crente mentiroso também. Porque às vezes, irmãos, o camarada está na igreja e ele acha que é alguma coisa, que ele se sobressai do pecador que está lá fora. Não, querido. Se você praticar o erro e praticar o pecado e você viver uma vida de pecado, você vai para o inferno, como vai as pessoas que estão no mundo praticando os pecados dele. Porque Deus não tem filhos preferidos. O negócio de Deus é com filhos obedientes. O diabo, irmãos, não tem medo de crente que vive, conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse. O diabo tem medo não, meu. Vive orando, o diabo não tem medo não. Não mesmo. Profetiza, pula e marcha, o diabo não tem medo não. Porque se o crente ele orar muito, mas não obedecer, tá fora. Se ele ler a Bíblia todo dia, o ano inteiro, mas ele não obedecer, tá fora. Se ele pular, marchar, sapatear, profetizar, mas não obedecer, está fora. É obediência à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos santifica, ela nos purifica, ela nos orienta, ela nos dá o caminho qual nós devemos seguir todos os dias. É a palavra de Deus quem faz isso. Então, Ananias e Safira, irmãos, eles pecaram voluntariamente, eles saíram de casa com esse intuito: nós vamos lá, vamos mentir e nós vamos enganar. Só que o pecado voluntário, irmãos, o pecado que é feito deliberadamente, é algo muito mal. Por quê? Porque aquela pessoa resolveu pecar contra Deus. Aí eu quero ler Hebreus, capítulo 10, versículos 26 e 27, que diz: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir o adversário. Olha, irmãos, crente que peca voluntariamente, crente que peca deliberadamente, mentindo ou fazendo outras coisas, porque não só tem a mentira como pecado, né? A lista de pecado ela é grande, né? E aí o que isso significa dizer? É alguém, irmãos, que mesmo conhecendo a palavra de Deus, ela está desprezando a própria palavra. Ela está desprezando a Jesus. Ela está afrontando a Deus. Então, Ananias e Safira, eles pecaram deliberadamente e eles receberam as consequências disso. Eles morreram. Aí você pode dizer: mas irmã Sueli, eu conheço tanto crente mentiroso. E eles não morreram. Mas eu quero lhe dizer, eles estão mortos espiritualmente, eles estão fora da comunhão com Deus. Eles não têm uma vida, eles não têm céu aberto, e eles não têm uma vida ligada com o Senhor. Porque, irmãos, mentir para a igreja é mentir para Deus. A igreja é o corpo de Cristo. E observe algo: não houve perdão e nem misericórdia para Ananias e Safira. E essa história, irmãos, está escrito na palavra, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E é impossível escapar do juízo de Deus. E eu quero dizer para você que tem o hábito de mentir, que está emaranhado na mentira: pede a Deus misericórdia e pede a Deus para te libertar e te tirar dessa coisa de mentir. Porque se tu continuar nesta vida, tu sabe que tu está tendo uma vida de pecado e tu estás servindo ao diabo e tu estás fazendo a vontade do diabo e é o diabo que é teu pai, não é Deus. Porque a mentira ela é filha do diabo. Irmãos, nós temos que ter cuidado. Torno a repetir: só quem pode cuidar da minha salvação sou eu.
Só quem pode cuidar da sua salvação é você. E a mentira, irmãos, é um pecado gravíssimo, viu? Não pense que não é, não. Eu quero encerrar esta aula com Apocalipse 22:15, que diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Nessa lista aqui de pecado, porque a Bíblia tem outras listas, né? De pecado, mas essa é a última lista que nós vimos aqui de pecado, está dizendo a mentira. Estão de fora do reino de Deus, da presença de Deus, estão fora. Cuidado, irmãos. Cuidado com a sua vida, cuide da sua alma, cuide da sua vida. Não deixe o inimigo enganar você, como ele enganou Eva. E induzir você ao pecado, como ele induziu a Eva. Cuidado. Você ainda é mais fraco do que Eva. Porque Eva estava em um estado perfeito. Eu e você já chegamos com a natureza pecaminosa. Tenhamos cuidado em nome de Jesus. Vai à escola bíblica dominical, não sei se na sua igreja ela é no sábado ou no domingo, mas não deixe de ir à escola bíblica, frequente a escola bíblica dominical. Você aproveite essa aula daqui, aproveite a aula do seu professor, porque lá também ele vai trazer um outro material. Seja um aluno participativo, não deixe lá seu professor só falando, faça perguntas, leia a lição durante a semana. E aí você chega lá, faz perguntas, fala alguma coisa também que você já compreende, seja participativo e seja também assíduo à escola bíblica dominical. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Também quero pedir aos irmãos que se inscrevam no meu canal, curta, compartilhe, ative o sininho. Em nome de Jesus, comente, né? A gente precisa também aqui de comentário. Também, irmãos, quero pedir aos irmãos, sempre na última logo que eu coloco nos vídeos, eu coloco lá, ajude esse projeto bíblico. Por quê, irmãos? Eu preciso me estruturar aqui. Por exemplo, eu quero dar aula em pé, com quadro. Para isso, irmãos, eu preciso ter um suporte que pegue celular e câmera, para que eu possa colocar ele assim em pé, porque aqui eu dou aula sentadinha, né? Mas eu quero dar ela em pé, com quadro, tudo bem arrumadinho. Mas aí eu preciso me estruturar e eu quero pedir uma cooperação dos irmãos, uma ajuda dos irmãos que puderem me ajudar nesse sentido, porque nesse momento, nesse primeiro momento, eu quero comprar, eu preciso, né, desse suporte, né, que pega celular e câmera, aquelas câmeras mais menorzinhas assim, né? Que no futuro, bem próximo, em nome de Jesus, eu vou comprar uma câmera para ficar gravando na câmera. Eu estou tendo muita dificuldade com esse celular, porque ele está enchendo a memória, não estou conseguindo baixar. Você vê essa lição, ela está pronta. Eu aprontei essa lição na terça e não estou conseguindo baixar de jeito nenhum. Aí já perdi um vídeo, já estou gravando ela aqui novamente, porque ela se apagou. Aí eu tive que gravar tudo novamente. Olha, uma dificuldade. Aí no futuro também eu preciso ter uma câmera, porque aí na câmera eu só gravo nela e não gravo mais no celular para não ter essas dificuldades. Mas nesse primeiro momento, eu quero pedir a você essa ajuda para comprar esse suporte profissional, que ele pegue celular e câmera. Tá certo, meus irmãos? Que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus.